Então, onde eles vão ver, primeiro, a importância de ter um repertório, de conhecer algumas técnicas, desenvolver algumas técnicas ao longo do semestre e criar uma proposta e passar por todos os dilemas, as frustrações, as coisas que dão errado nesse processo criativo. E, paralelamente, a gente está discutindo criatividade nas organizações. Então, como isso acontece nas equipes dentro das organizações, como ser um gestor de criatividade, como promover uma equipe mais criativa. Por exemplo, aqui é uma foto onde houve primeiro a ideia da fotografia que foi tirada, né? A estudante foi lá no centro de Brasília. Eu vou parar, gente, mas esse vídeo está disponível na página do A3M, esse e outros vários, com propostas que foram desenvolvidas por professores que compõem esse programa, certo? Não vou passar todo porque senão a gente vai muito tempo. Só trouxe aqui, para finalizar, algumas temáticas que têm muito foco no estudante nessa participação ativa. Não são necessariamente metodologias ativas, mas que certamente nos próximos anos a gente vai trabalhar. Gamificação, a gente está hoje, eu diria, em etapa inicial, trabalhando com gamificação. Estatísticas de aprendizagem, então, isso que eu falei para vocês de ter dados do ambiente virtual, lá do aprender, para conseguir desenvolver práticas pedagógicas que promovam maior participação dos estudantes. Espaços de aprendizagem mais ativos, então que o próprio ambiente consiga entender quais são as dificuldades do aluno e possa dar um certo suporte. Realidade aumentada e realidade virtual. A gente tem muitos projetos, principalmente de realidade virtual, hoje na área da saúde, onde o estudante coloca o óculos e começa a trabalhar, por exemplo, no problema da dengue. Então, como é que eu faço para conseguir ter quais são os cuidados nas casas para evitar a dengue? Então, eles criam ambientes virtuais onde o estudante consegue fazer um trajeto e aprender com aquela trajetória que vai sendo percorrida. Enfim, gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, dar as boas-vindas, parabenizá-los por essa etapa que encerra hoje, dizer que eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Letícia, pelas palavras. Eu não sei, estamos um pouco adiantados da hora, se alguém tem alguma colocação, algum questionamento para fazer a Letícia, ou quer depois falar, seria rapidamente, porque se tiver alguma perguntinha para ela, a gente pode passar. Alguém? Então a gente deixa para o momento de debate que a gente vai ter depois. Eu vou chamar agora, vamos ao Instituto Federal de Brasília, vamos chamar aqui a nossa representante do Instituto Federal de Brasília, Ruth Nogueira de Moraes, que é diretora do Centro de Educação à Distância. Só um minutinho para o pendrive, se alguém quiser tomar um cafezinho. 2 minutos. A gente está transmitindo no perfil dele. Não conseguiu isso para o público. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo, para todos e todas. Primeiro, parabenizá-los por essa importante conquista, término de uma especialização pela Universidade Aberta do Brasil. Agradecer o convite, especialmente a IBNE, que trabalha também comigo lá no Instituto Federal de Brasília. Cumprimentar a colega Letícia e o professor Paulo. É um privilégio, para mim estar aqui com vocês hoje, falando nessa manhã. A gente, o Instituto Federal, oferta vários cursos técnicos, superiores, pós-graduação, e agora, nesse ano, a gente está entrando no sistema Universidade Aberta do Brasil, estamos também ofertando especializações. Então, poder estar nesse universo, nesse contexto com vocês,
é um momento rico, né, de troca, porque daqui um pouco são os nossos alunos lá do Instituto que vão estar passando por esse momento também de defesa dos trabalhos finais. Então, e falando no contexto de educação à distância, a gente sabe como realmente finalizar um curso é tão suave, né, e que vale a pena, né? Eu sou entusiasta da educação à distância, trabalho com essa modalidade tem 10 anos, comecei na Universidade Aberta do Brasil aqui, na UNB, né? Fiz mestrado, estou fazendo doutorado nessa área. Então, falo de um universo que me cativa, que me motiva, né? Minha área de formação é em psicologia e o desafio é falar de inovações tecnológicas. Até um colega perguntou, você é da área da informática? Né? A Letícia é da informática. E eu dizia, não sou da informática. Então, quando a gente pensa em inovação e tecnologia, a gente já pensa logo, né, em máquinas, em softwares, em processos, produtos, né? E muitas vezes a gente esquece quem é esse ser humano, quem é esse homem que está por trás dessa tecnologia, né? Então, aí tem um casamento perfeito entre psicologia e tecnologia. Então, esse contexto me motiva profundamente, porque eu busco saber o que provoca no ser humano a necessidade de superação, de conquista, né, de inovação. E aí dentro de um contexto educacional. Né? Como é que acontecem as práticas inovadoras? O que motiva esse professor? Todo mundo tem potencial, tem capacidade de modificação desse contexto? Né? Como é que ele se dá? Que referência a gente tem, que critérios a gente tem para dizer se algo é ou não inovador? Então, esse casamento entre psicologia e tecnologia, para mim, faz muito sentido. Então, quero que vocês percebam esse sentido também aqui comigo hoje, né? Bom, antes da gente falar um pouquinho, né, dos conceitos e aprofundar um pouco, acho que vale a pena a gente saber, então, desse universo que eu estou falando, da perspectiva que a gente compreende de ser humano, né? O ser humano como ser histórico, como ser social, que já nasce dentro de um contexto que muitas vezes o define, né? Que muitas vezes já traz uma matriz que diz para ele como ele vai ser, como ideal, o que não é tão legal, né? Então, a gente já nasce dentro desse contexto que muitas vezes fica até difícil romper, né? Mas é possível. É possível porque esse ser também tem uma agencialidade, tem uma ação, né? E ele modifica o contexto, a partir das relações, o que a gente chama desse encontro entre sujeitos, que é o encontro das intersubjetividades e modificação da subjetividade, né? Então, esse encontro é riquíssimo. Então, falando um pouquinho, né, quem é esse ser humano? Né? Se a gente for pensar aí nos primórdios, né, os hominídeos, né, quando estavam lá no seu contexto e tinham uma situação a resolver, e eles tinham elementos ao seu dispor, e aí na fase, né, de contato com esse contexto e na experimentação, eles vão se desenvolvendo, descobrindo quem são e podendo modificar esse meio, né? Então, se a gente for pensar lá no hominídeo, pegando umas pedrinhas e aí movimentando as pedras, de repente, surge dali uma faísca, entre então a combinação de um elemento e outro, surge um terceiro elemento, e aí se observa isso, e o que se faz com isso? E aí, claro, um potencial enorme das possibilidades que pode-se usar essa faísca como o domínio do fogo que hoje a gente já tem. Né? Então, os aspectos que nos diferenciam desses outros animais que estão no reino animal é essa capacidade de usar ferramentas, capacidade de interagir com o seu contexto e tirar dele proveito. Né? Então, o uso dessas ferramentas, a inteligência, a criatividade, o desejo de modificar contexto, gente, e transferência de conhecimento. Né? Isso aí existem outras diferenças com os outros animais, mas essas são as básicas, né, que diferenciam deles. Então, a gente, com os outros animais, temos características biológicas da natureza, mas a gente tem o segundo nascimento, que a gente chama de nascimento social. E esse nascimento social é só nosso, né? É um nascimento dentro de um contexto cultural, que nos define, mas que também tem possibilidade de permitir uma modificação da nossa parte, né? E a transferência de conhecimento é interessante porque a gente, desde a época das cavernas, já sentia a necessidade de ir colocando ali desenhos, né? Ainda não se sabia exatamente o que significavam, mas estava lá o hominídeo experimentando na caverna,
com essa vontade de deixar um registro, né? Deixar ali a sua percepção, a experiência dele daquele momento. E aí, hoje, claro, né, com a prensa, com a descoberta da prensa, a gente pôde transformar esse conhecimento mais consolidado e com um alcance muito maior, né? E hoje, então, com as tecnologias digitais, a gente tem, a Letícia falou da Barça, né? Quem, né, não tinha uma Barça em casa, custava caríssimo, mas hoje a gente tem um conhecimento muito maior, conhecimento de várias partes do mundo aqui no pendrive, né? Muito mais fácil acesso. Então, a gente começa a perceber que usar essas ferramentas no contexto, né, que Vygotsky vai dizer que são mediadores, né, são instrumentos mediadores da ação do homem com o mundo, potencializa a nossa ação. Então, a gente vai entender que essas ferramentas, elas são tecnologias também. E aí é um conceito muito amplo, né? Então, tecnologias que potencializam a ação do homem. E dentro desse nosso contexto de tecnologias da informação e comunicação, e aí agora, né, se coloca um D, tecnologias digitais da informação e comunicação, para fazer então esse afunilamento. De que tecnologias estamos falando, né? Bom, aí eu falei para vocês do livro, né, quando o surgimento do livro pôde então fazer com que o conhecimento do homem ficasse de forma mais consolidada. Então, as mídias, hoje a gente tem um pendrive, né, que tem muito mais potencial, sustentam então nosso estoque crescente de informação, da mesma forma que a fala e a escrita foram desenvolvidas para transferir nossas descobertas ao outro, né? E a passagem do tempo, esse conhecimento fica então consolidado. Bom, com isso a gente tem assim, mudanças radicais, não é? A forma de transmitir informação, a forma como a gente enxerga a informação. E aí tem uma diferença, né, entre informação e conhecimento. A gente tem acesso à informação de várias formas, mas o grande desafio é transformar essa informação em conhecimento, né? Então, as mediações a partir dessas tecnologias acarretaram então, um rompimento social daquilo que a gente tinha como tradicional. Então, o uso das metodologias ativas, como a Letícia falou, em contexto de sala de aula, faz toda a diferença. Quer dizer, o universo agora, o centro, de fato, são os alunos, não são mais os professores. E, por mais que os alunos tenham acesso a essas informações, o desafio é fazer o que com essa informação? Que valor epistêmico tem essa informação? Então, é o professor que traz essa característica, né? Então, nesse sentido, muitos dizem, né, que o professor é uma profissão que pode, né? Alguns mais fatalistas, mas a gente não acredita nisso, porque enquanto esse professor se colocar como mediador da aprendizagem, como alguém, né, numa perspectiva de Vygotsky, por exemplo, né, que atua em desenvolvimento da zona proximal, ele vai continuar sendo uma pessoa fundamental nos processos de desenvolvimento humano. Bom, e a gente falando um pouquinho da inovação, né? O que é inovação? Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa logo em produtos, processos que rompem completamente, né, a nossa forma de enxergar e ver o mundo. E aí a gente vai perceber que existe uma diferença, né, entre o que é inovação e o que é invenção, né, e o que é descoberta. São coisas diferentes. A inovação não necessariamente é algo que dá aquele boom, né, não necessariamente. A inovação é a aplicação de algo que já existe, mas a aplicação inovadora, uma aplicação que tem uma metodologia disruptiva, né, que muda, necessariamente há ter mudança, né? Então ela consiste ali na aplicação de um conhecimento que já existe, né? Por isso é diferente de descoberta, por isso é diferente de invenção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em invenções que mudaram o mundo, aqui tem alguns exemplos, né, essenciais para o nosso desenvolvimento, alguns, né? Existem tantos outros, mas são inovadores? Não necessariamente, né? Então, a gente tem que fazer um pouco essa distinção, porque senão a gente acha que tudo também é invenção ou inovação. E aí eu trago um conceito que eu estou trabalhando agora, que é um conceito de inovação disruptiva, é um conceito usado por um professor de Harvard, o Christensen, é um termo que ele usou em 1995, para falar um pouco do que é essa inovação e a diferença do que é inovação que se mantém, que se sustenta, e uma inovação que ela faz uma disrupção, uma inovação que quebra paradigma. Então, o que ele vai dizer? Olha, a inovação ela pode ser sustentada e ela pode ser disruptiva. A sustentada é aquela que se mantém, é aquela
né, que é importante, né? Uma inovação que se mantém, que tem um mercado já consolidado, que já tem clientes garantidos, né? Enquanto que a disruptiva vem ali e faz uma quebra completamente da regra do negócio, vamos colocar assim, né? Então, ambas vão seguir trajetórias aí diferentes, mas vão apresentar resultados bem diferentes, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, a Uber, né? É um serviço de transporte, na mão a gente pega o celular, liga para a Uber, vem, a gente cancela a viagem, conversa com o motorista, altera o trajeto, a gente acompanha o trajeto pelo GPS, então há uma convergência de mídias com o serviço da Uber. Antes, existia um serviço de quê? De táxi. A Uber não rompeu o serviço de táxi, eles coexistem. Então, se a gente for pensar, o serviço de táxi é uma inovação que se mantém, que é sustentada, e a Uber com uma inovação que é disruptiva, porque ela muda a característica, ela muda a forma de interação das pessoas com o próprio serviço, né? Enquanto no táxi o cliente é passivo, ele chama, liga para uma central, chama, espera, entra, e no outro serviço a gente tem muito mais ação, né? Muito mais características de mudar. Então, nesse sentido, é uma inovação disruptiva. A internet das coisas, vocês já devem ter escutado falar, né? Que são a comunicação de objetos. Uma geladeira que já observou, que já, né, percebeu que está faltando alimentos, ela mesma já conecta na internet, no servidor de um mercado, já faz as compras. Um relógio que já, né, tem um sensor que dá informações da saúde da pessoa. Uma casa que, ao chegar em casa, já percebe que o dono já chegou, já ligam as luzes, já prepara todo o ambiente, né? E por aí vai, né? Tem os carros da Tesla, né, que eu acho que vocês devem conhecer também, que são carros altamente inteligentes, carros que já dirigem sozinhos. E aí, enquanto que uma inovação sustentada vai dizer que a tecnologia tem que entrar dentro do carro, a Tesla faz um movimento oposto, né? Ela traz o carro para dentro da tecnologia. E aí tem esse modelo então disruptivo. E por que ainda não se aplica aos carros? Né? Porque são produtos. O presidente da Tesla diz isso, né? As chances de acontecer acidentes com carros dirigidos por máquinas são muito pequenas. E quando acontece é porque o homem perde a direção, né? Então, olha só, se isso acontece, se os carros começam a dirigir sozinhos, e se acontece um acidente nessa faixa mínima que ele diz, o que acontece? Como é que fica a regra, né? A legislação? Quem é que paga esse prejuízo? Né? Então, observem o quanto que vai ter que mudar toda uma cultura, o que a gente entende por acidente, o que a gente entende, né? Por todo esse regramento. Então, muda a cultura. E percebem a diferença? Então, aquela inovação disruptiva, ela provoca mudanças, não só no sujeito, mas no todo o contexto, né? No contexto mais amplo. A gente também tem outros exemplos, a Netflix, né, que é um serviço de disponibilização de vídeos, filmes, integra, né, de diferentes documentários, e aí o sujeito tem muito mais ação, né, é um serviço, via de regras, as inovações disruptivas nascem de forma muito mais barata, mas são inovações que a princípio são custosas, as pessoas desconfiam delas, né? E aí é que o Christensen vai falar do dilema da inovação. Quer dizer, a gente opta por algo que modifica, mas que a gente não tem muita noção do que vai dar, porque, óbvio, a gente está em processo de descoberta, é natural aquele caos, ou se mantém onde está, um segmento que já está conquistado. Né? Esse dilema é um dos focos do trabalho do Christensen. Então, como que a gente traz isso para o contexto, então, né, educacional, que é o contexto do qual estamos falando? Só antes de entrar no contexto, tem essa tela aqui, mostrar para vocês. Isso aqui foi publicado, né, pelo College of London, das tecnologias daqui hoje e daqui para alguns anos. O que está verde é o que a gente já domina, então a gente já pode dizer que são tecnologias sustentadas, porque a gente já domina. Aqui, em torno de 10 a 20 anos a gente já conquista, aqui um pouco mais de 20 anos, e aqui
está no horizonte, mas a gente ainda não tem domínio, né? Então, a inovação disruptiva tem essa característica que a partir do uso que a gente vai fazendo dela, que ela vai conquistando mais espaço, ela passa a ser sustentável, né? Então, é interessante esse movimento, por isso que ele me instiga tanto como psicólogo, como é que a gente, né, fica nessa dinâmica de inova e depois estagna. Inova, estagna, né? E muitas vezes as pesquisas indicam que quando há uma inovação, que se lança uma inovação, há um tempo ela estagna e aquele inovador, aquele sujeito inovador, ele tende a estagnar na proposta dele, né? Olha que interessante esse movimento psicológico, né? Então, é um dos focos do meu estudo nesse momento. Para vocês terem uma ideia, dar um zoom aqui, eu acho que ainda com zoom vocês não vão conseguir ler, mas olha aqui, esse aqui é a clonagem humana, né? Então, a clonagem humana que talvez é possível que não nos permita a extinção, né? Então, são ações que já estão no horizonte que a gente não tem certeza do que vai acontecer, porque à medida que a gente vai dominando essa tecnologia, outros tantos elementos, né, vai nos trazendo outros desafios, né? E num movimento que nunca acaba, é sempre né, em uma espiral. O outro aqui é elevadores espaciais, olha que bacana, elevador espacial. E a telepatia. Então, são tecnologias que a gente pode um dia dominar e passar a ser uma tecnologia sustentável. Bom, e como é que fica então as tecnologias no contexto educacional, que é o que nos interessa? Estamos aqui, né? Todo mundo atua no contexto escolar? Todo mundo é docente, é professor? Não? Sim. São professores. Vários são textos, né? Tem professor de academia de música, professor de escola, tem professor de escola básica, tem professor de escola de música. Tem cada um na sua. Muito bom, bem diverso, né? Bom, mas eu acho que estou entendendo que a maioria são professores. Eu acho que nesse contexto da música é muito comum, né, a docência e óbvio, né, como a música, no contexto da arte de maneira geral, ela acaba sendo personalista, né? Ela personaliza muito. Isso é uma vantagem muito grande, porque no contexto educacional a gente pensa logo em salas amplas, né, com muitos alunos, e não é porque a gente está no contexto à distância, né, a gente pensa que personaliza o serviço, mas ainda são salas, né? Muitos alunos dentro da plataforma para um tutor, professor cuidar, né? Então, a docência para vocês acho que é um privilégio, porque vocês podem ter mais domínio de uma dada tecnologia e personalizar essa prática junto com os alunos e aí ter um resultado mais disruptivo, mais inovador, entendem? E por falar nisso, o Christensen ele vai dizer que a educação online ela é disruptiva. Vocês sabiam? A educação à distância de maneira geral, porque a educação à distância já está na sua 5ª geração, né? A educação online é uma das gerações. E ele vai dizer que ela é disruptiva. Por quê? Porque o método tradicional de sala de aula, 4 paredes, né, cadeiras, alunos na frente, professores, né, alunos sentados, professores na frente falando, é o tradicional, é o que a gente está acomodado a fazer, é o que nos dá conforto. O que nos dá conforto a gente tende a acomodar. E a educação online não, ele trouxe o desafio, mudou completamente a regra. Você não tem mais noção de tempo e espaço, não importa mais o tempo e o espaço, né? É possível ter acesso a pessoas altamente especializadas no mundo todo para falar de um dado tema e ali todo mundo estudando aquele tema que a gente chama de aprendizagem ubíqua, né? Que é uma aprendizagem onipresente. Onde está, a gente tem acesso ao conhecimento, tem acesso a pessoas. Então, esse termo está sendo muito usado, né? A ubiquidade. Então, a educação online, como uma tecnologia disruptiva, daqui a um pouco ela passa a ser o quê? Sustentável. Então, nesse movimento, a gente tem que novamente criar outras práticas para continuar nesse movimento mais de elipse, né? De produção de conhecimento. Então, a inovação no contexto educacional consiste principalmente em introduzir novos modos de atuar em face às práticas pedagógicas que aparecem como inadequadas ou ineficientes. Então, observe que não é nada difícil quando a gente pensa em inovação em um produto ou processo que de repente vem de fora. Não, somos nós. E algo que já existe, algo que a gente já faça, mas que a gente coloca ali um elemento a mais,
que a gente traga uma proposta que mude um pouco a cultura, né, que a gente está acostumado ali junto com o aluno. Então, diferentemente dessa imagem, ao invés, né, do professor cortar o pensamento das crianças, né, a forma das crianças pensarem como ela pensa, é o contrário, é usar o potencial deles e mesclar, né, e trazer outras possibilidades, né. Então, a inovação exige a apropriação e superação do nosso próprio papel, né, pensar quem somos, que função a gente tem no social, né, o que a gente pode agregar para mudar. E aí, se inovar pressupõe mudança, né, desenvolver significa necessariamente uma desconstrução de quem nós somos. Né? Acho que vale a pena essa autorreflexão, né, agora especialistas, né, em práticas musicais. O que teve de ganho nessa especialização? O que vocês podem levar daqui para a prática de vocês? Né? Sempre pensando, claro, no aluno, né, que tem o potencial deles, e em conjunto com os de vocês produzem mais ganhos. E aí o desafio, né, do professor, que é lançar estratégias para a construção de ambientes que sejam mais interessantes, colaborativos, né, participativos. A professora Liana, nessa prática interessantíssima, né, a gente pôde vivenciar um pouco da música com cada docente, até o constrangimento, né, como lidar com as limitações, como a Letícia falou, que não tinha dificuldade, né? Eu já tenho mais facilidade com palma, mas para decorar música eu sou péssima. Então, cada um ali, mas a gente vai se ajudando, né? E o fato da gente usar práticas como a que ela usou, não elimina, por exemplo, esse momento que a gente está tendo aqui, né? Os momentos de palestras, eles não se eliminam, né? E não significa dizer que vocês não estão aprendendo com palestra, não. É possível usar todas as práticas de formas complementares, né? Então, como é gostoso, por exemplo, assistir uma palestra de grandes filósofos, né, teóricos, não é bom, né, colocá-la no vídeo, no YouTube, acompanhar as nossas referências, a gente está aprendendo com eles também, né? Imagine, né, estar fisicamente com eles numa palestra. Então, a aprendizagem, a gente pode dizer que não existe aprendizagem. O que a gente está querendo dizer é que para a gente diversificar o uso de recursos e trazer elementos novos para mudar a metodologia que se mantém tradicional, tá certo? Então, promover aprendizagens à medida que estimula as trocas de saber entre os estudantes, né? Organizar a informação e acompanhar os estudantes nessa produção do conhecimento. Mediar os recursos, né, de forma personalizada. Tem uma frase do Pedro Negro que eu gosto muito, que ele diz, né? A aula interessante é aquela que a isto leva, né? E não aquilo que impede. Acho que isso para mim eu tenho muito forte, porque se a gente, de certa forma, o professor, de certa forma, está podando o aluno, é porque tem alguma coisa errada, né? É fazer também o aluno enxergar, né, elementos que ele não enxerga. É um desafio para o professor fazer isso, né? Muitas vezes no contexto coletivo ele não percebe, são vários estilos de aprendizagem por aqui, o professor tem o próprio estilo dele, e ele com o próprio estilo dele tem a considerar como referência, né? Então, como é que pode um professor com um estilo de aprendizagem ensinar os alunos com tantos outros estilos? Né? Aí está o desafio, né? Vocês estão enxergando aqui? Ótimo, né? Então, são os elementos de figura e fundo que o professor pode ajudar. Bom, não há receita de bolo nesse sentido, né? Não há receita de bolo, é experimentação, é fazer lá como um menino, é pegar as pedrinhas, é brincar com elas e ver o que acontece, né? Trata-se então de mudança de postura, né? Da gente sair um pouquinho do nosso cômodo, né? Do que nos traz conforto. Também desacreditar que a tecnologia é a solução para os problemas da educação. Quer dizer, vocês podem pensar, vamos falar de tecnologia, de repente a Ruth vai trazer aqui altas tecnologias, altas ferramentas que a gente pode estar usando. Sim, poderia, né? Eu poderia fazer isso. Mas que sentido tem isso? Se a base a gente não modifica, né? Então fica o uso por uso. Se a gente não entender que é a metodologia, que é o método que é disruptivo, a tecnologia vai pouco importar, porque ela só vem para complementar, né? Ensinar o estudante a fazer pesquisa, né? Como é que ele pode, no meio de tanta informação, selecionar aquilo que lhe interessa? É fazer ele chegar como aquela imagem anterior, né? Ele vê aquele monte de informação, mas espera aí, né? Eu tenho que dar forma para essa informação. Reconhecer então a educação informal e uníqua,
né? Quer dizer, os contextos de aprendizagens são flexíveis, né? Então o professor precisa se apropriar dessa vantagem, produzir currículos por competências intertextuais, né? E reconhecer que é natural uma resistência. Quando a gente traz uma tecnologia, quando a gente traz algo de proposta inovadora, as pessoas tendem a resistir, mas é uma resistência que tem momento para se encerrar, né? E acreditar que hoje uma tecnologia elimina a outra. Eu trouxe um videozinho para vocês, só para a gente perceber como que essa resistência é comum. Já viram esse vídeo? Conhecem? Så langt kom jeg også. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg trykte over videre. Men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med laget tekst. Så for å komme videre så tar du tak i et ark på den her, og så blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten her. Jeg blar, altså. Du blar. Men jeg er ikke tilbake da. Ja, da bare blar du tilbake. Jeg tar tak der. Der, så er vi tilbake til den teksten vi hadde sammen. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der. Ok, men når jeg skal avslutte, hva gjør da? Ja, da slår du sammen permene. Ja. Så den måten der. Sånn. Da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her. Alt ligger lagret her. Ja, det ligger ikke forsynet på, eller ja, det er ikke så lite sannsynlig. Ja, ok. Nei, men for det er noe med at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, men før det går, jeg må gå igjen en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Blar. Jeg blar frem og tilbake, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, det er kjempefint. Nei, men ikke sant? Nå er det sånn igjennom, for jeg er ikke åpnet den. Åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, altså. Åpne fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Det skal følge med sånn manualen som bruker det. Ja, den er jo alt sammen. Ja, men det er jo samme problemet. Får du komme? Divertido, né? Então, para mostrar que toda a tecnologia que eu surge, ela causa um pouco de estranhamento. Como é que volta aqui? Causa um pouco de estranhamento, mas depois, quando a gente descobre o potencial, a gente não vive certo, né? Bom, e tem só mais um vídeo para finalizar, só para a gente descontrair um pouquinho. Esse é curtinho, tá? Mais curtinho. What do you have there? It's a book. Do you scroll down? Nope. Turn the page. It's a book. Can you log with it? No. It's a book. Well, can it tweet? No. Can it text? And what? Does it need a password? No. Can it do this? It's a book. You're going to give it back? No, but I'll charge it up when I'm done. You don't have to. Bom, nesse caso aqui a gente tem duas tecnologias, né? Uma que é o livro que já foi dominado, diferente do vídeo anterior, e a tecnologia, né, que o burrinho no caso estava segurando. Volta.
Bom, então, só mais uma frase para a gente concluir o nosso raciocínio, né? Para mudar o mundo, precisamos imaginá-lo diferente do que ele é. Se nossa visão, se nessa visão usarmos muito do conhecimento da experiência que nos trouxeram até aqui, terminaríamos exatamente onde começamos. Para ter um resultado diferente, temos de olhar as coisas de uma perspectiva radicalmente diferente. Né? Isso impacta a desconstrução, um pouco de desconstrução de quem somos e qual é o nosso papel nesse mundo. Obrigada, gente. Uma das coisas que eu acho legal de ser professor, todos nós somos, é que a gente está sempre aprendendo, né? Agora, estava comentando aqui que a gente fica aprendendo essas coisas, essas teorias que ela trouxe aí. E a gente vai passar, depois a gente vai fazer o intervalinho, mas antes da gente fazer o intervalinho rápido, vamos passar para a área de música. A não ser que alguém tem alguma coisa a colocar para a Ruth agora, rapidamente, se a gente pergunta depois também, não sei. Eu acho que está todo. Eu vou passar então, vamos vir para a música um pouquinho, né? Já que a gente falou tanto das tecnologias agora, né? Da EAD, de várias tecnologias, vamos ouvir que está aí, uma pessoa que concluiu um mestrado, né? Aí está na sala de aula aí, que vai trazer um pouquinho da experiência. Eu chamei, fui até falando com a minha colega a Simone, né? Simone Laporte de Info, falou assim, chama a Lisete. Eu falei lá pro grupo, lá, a Maria Cristina, a Oriana, tudo. Nossa, que legal que ela vai lá para vocês. Então eu queria chamar para falar rapidamente a experiência dela de sala de aula, nossa colega, professora Lisete Júnior. Bom dia a todos. Depois de vermos bastante sobre tecnologia, sobre as metodologias ativas, eu vim com a cara e a coragem. Eu vim sem PowerPoint para trazer para vocês um pouco como um relato de experiência de alguém que transitou em vários contextos e atualmente está no contexto educacional do DF. Eu venho de um contexto de ensino técnico de piano. Sou do Sul, me formei em piano em Curitiba, apesar de ser moradora de Santa Catarina, e trabalhei durante muitos anos com ensino particular de piano erudito. Esse é o lugar de onde eu venho. Cheguei aqui em Brasília em 2007 e sempre desafiada com a ideia de ensino, de contexto educacional, eu comecei um curso de pedagogia no Sul. Aí, por conta da vida, eu acabei tendo que interromper e cheguei aqui com a intenção de retomar os estudos. E aí eu disse, agora eu vou fazer licenciatura em música. Aqui tem licenciatura, UNB. Entrei em 2008 e concluí minha graduação em 2012. Estava contando para a Uli, que foi uma das professoras da época, não acabei não tendo aula contigo, né, Uliana? Mas que já essa semana fez 6 anos da minha graduação. E o tempo passa muito rápido. Nesse tempo, eu entrei para o mestrado em 2013, logo em seguida que eu terminei a graduação, fiz o mestrado, terminei o mestrado aqui na educação musical em 2015. Entre a graduação e o mestrado, eu fui trabalhar numa escola privada com educação musical. E aí, em 2013, eu também, junto com a seleção para o mestrado, eu fiz o concurso da secretaria. Passei em 37º, se eu não me engano. E a expectativa de ser chamada. E eu terminei o mestrado em 2015, continuando na expectativa de ser chamada. Eu fui chamada e nomeada, graças a Deus, em fevereiro de 2017. Portanto, eu estou na secretaria, como professora da secretaria, há quase 2 anos.
Em fevereiro farão 2 anos. E aí eu estou contando isso para vocês perceberem como eu modifiquei muito o meu contexto de atuação. Eu saí de um contexto de ensino particular de piano erudito para uma sala de aula como professora da Secretaria da Educação, uma carga horária de 40 horas. E aí eu estou vendo alguns colegas aí da secretaria. Quem aqui é professor da secretaria? Alguém? Ok. Então, esses já sabem um pouco do contexto que eu estou falando, né? Mas o desafio, e eu quero falar um pouco para vocês sobre o desafio da prática musical em contexto educacional. Quando eu pensava nessa fala, me veio a palavra dificuldade. Eu disse, mas eu não quero usar a palavra dificuldade. Eu quero usar uma coisa mais motivadora. Dificuldade é um peso. É uma coisa que, não vou dar conta. Então eu vou usar a palavra desafio, porque é assim que eu encaro as dificuldades por onde eu tenho que passar, né? Quer dizer que tem dificuldade no caminho? Tem. E não é pouca, gente, né? Dificuldade para implementar uma prática educacional numa escola tradicional, porque nós precisamos sair também da teoria de curso de graduação. Quando eu digo teoria, eu não estou dizendo que eu não vivenciei práticas na graduação, muitas, e muitas que me deram ferramentas boas para chegar na prática de fato. Mas as práticas da graduação, elas só são um docinho na boca, para te dar ideias. Quando você chega lá na sala de aula mesmo, é que você vai ver os desafios que acontecem. Dentro da Secretaria da Educação aqui no Distrito Federal, a gente tem alguns campos. Depois você passa existe um direcionamento. Eu passei como professora de artes, 40 horas. Mas muitos colegas no meio do caminho, tanto aqui na universidade, quanto depois que eu passei na secretaria, quanto na sociedade, por onde a gente passa, todo mundo sempre diz, você não quer dar aula na escola de música? Porque já é um meio de escola institucionalizada para o ensino de música. Mas eu tinha um ideal, eu tenho um ideal, é levar a música para o contexto educacional geral, não apenas para o contexto especializado de ensino de música. Nada contra a escola de música, muito pelo contrário, mas não era onde eu queria atuar. E até conseguir explicar isso para as pessoas que me ouvem, né? Que o meu ideal é levar a música, o ensino de música para um contexto mais amplo. E por isso eu falo das dificuldades, não, né? Dos desafios. Sempre lembrando dos desafios. Depois, um sonho, talvez para um professor que passou na secretaria, é trabalhar nas escolas parque. Oh, maravilha! Foi onde eu estagiei, gente. Alguns estágios, né? Mas a escola parque é um ideal estruturado, onde você tem sala própria, onde você tem instrumentos, onde você tem turmas pequenas, né? Pelo menos enquanto a gente fez o estágio lá, eram turmas assim de 10, 15 alunos. Aí você é nomeado e você pensa, bom, acho que dá para facilitar a minha vida, eu vou escolher uma escola parque. Mas na lista de escolas que te oferecem, não tem uma escola parque para você selecionar e dizer, é nessa, porque eu era a primeira
da lista no dia da chamada, eu tinha direito a escolher o lugar onde eu ia ser nomeada, onde eu ia exercer. Bom, então, um dos desafios é não saber para onde vou e não conhecer o contexto onde eu vou atuar. Então, eu não posso fazer um planejamento inicial. O que eu vou fazer? Eu já vou assim com aquele plano, eu vou com a metodologia Lucy Green do tempo do estágio, né? Vou fazer projetos de banda. Não sei, porque eu não sei para onde eu vou. Então, na lista disponibilizada estava uma série. Primeiro você escolhe a regional, você não escolhe a escola propriamente dita. Escolhi a regional mais próxima de casa, mas não estava lá dito qual era a escola que eu ia atuar, só a regional. Mas aquela regional é grande. E eu escolhi a regional do Núcleo Bandeirante, onde eu estou atualmente como professora, mas eu estou lotada na escola CEF2 do Riacho Fundo 2. Então, meu contexto é de extremidade, eu não estou no centro, eu não estou nas escolas parque. Eu estou numa escola que deve ter uns 10 a 12 anos de fundação, e essa escola tem desafios muito grandes em estrutura física e em condições de sala de aula para trabalhar. Eu estou sou professora há 40 horas, então eu tenho quase 400 alunos como professora de artes. Porque artes, eu entro em sala, eu tenho 2 aulas por semana, normalmente essas aulas estão conjugadas. Eu estou, em cada turma eu entro uma vez por semana. Aulas conjugadas, então aproximadamente cada aula 45 a 50 minutos, né? 90 minutos com cada turma na semana. Eu vou dar aula de música, legal, vou lá, né? Aí eu entro na turma, eu estou com 30 alunos em cada turma, em salas pequenas, onde eu não consigo fazer um círculo de cadeiras, onde as mesas estão dispostas na forma tradicional. Eu estou contando para vocês a minha chegada na escola, né? O dia que eu fui nomeada e eu fui me apresentar na escola e o diretor disse: você já pode começar hoje, você já fica aí para começar hoje. Puxa vida, sem um planejamento, sem saber o que eu vou fazer. Ainda bem que eu tinha um pendrive com uma música para fazer uma escuta atenta, né? Fazer um pouco de atividades, algumas atividades voltadas para escuta atenta. Pois bem, a segunda então essa questão da dificuldade de espaço físico, de salas com isolamento acústico. Pergunta se eu tenho uma sala com isolamento acústico. Não. Aí você está numa escola que tem salas, 14 salas de um lado e 14 do outro, e um corredor no meio, mais ou menos na largura dessas cadeiras aqui, entre uma sala e outra. Então, quando você fizer uma percussão corporal na sua sala, você vai atrapalhar as salas que estão em volta. E o professor que está lá ensinando matemática do outro lado do corredor, que está querendo a atenção dos seus alunos, vai: colega, eu não tive problemas com os colegas não nesse sentido, mas a gente sabe que o som ultrapassa as paredes e vai atrapalhar lá do outro lado. Então esse é um outro desafio. Mas eu disse: eu vou começar, nem que eu tenha que mesclar as linguagens de artes, mas eu vou lutar pela possibilidade de fazer práticas musicais nessa escola. Então, a primeira forma que eu consegui estabelecer uma prática um pouco mais ativa, né, de música com os alunos,
foi uma proposta de trabalho de percussão corporal, apesar da minha pouca habilidade motora para essa prática, né? Eu meio assim, germânica, sem muito molejo brasileiro, certo? E tendo que entender um pouco essa questão de bate no peito, estalo, né? E, enfim. Mas eu fiz uma proposta de que os meninos, a partir de os alunos, né? A partir de sua identificação como grupo, isso eu tirei um pouco da metodologia da Lucy Green, em que eles formam os grupos pela própria afinidade, né, e afeto, que eles então treinassem e formassem apresentações com percussão corporal. Um desafio foi outro desafio, fazer essas práticas numa sala de aula pequena, 4 ou 5 grupos ao mesmo tempo. Impossível. A sua cabeça vai estourar, é do colega dos meninos também, né? Então foi achar um espaço para que isso aconteça. Ou é no refeitório, ou é na quadra, porque não tem uma sala de artes própria, né? Aí a quadra é disputada pelos 2 professores de educação física da escola, mais a professora de artes. Aí hoje não dá para ir para a quadra, então vamos para o refeitório. Mas no refeitório também atrapalha um pouco, né, a outra sala. Mas a gente vai negociando. Então eu estou colocando para vocês que as dificuldades são muitas, os desafios são muitos. Mas o que nós precisamos, o que eu propus como meta, é não desistir do meu sonho. Não desistir desse ideal de levar a educação musical para a sala de aula. Eu estou muito longe, eu entendo, do ideal. Estou muito longe de conseguir uma boa prática musical naquela escola. Mas eu ainda não desisti. Então, uma outra dificuldade, ou melhor, um outro desafio é entender o sistema gerencial, digamos assim, do professor na Secretaria de Educação. Como professora lotada, nomeada em 2017, eu fui lotada numa escola provisoriamente. Eu não ficaria nessa escola a não ser que eu conseguisse a vaga definitiva nessa escola. E para isso eu precisava participar do processo de remanejamento externo entre as regionais, conseguindo uma vaga pela pontuação. Os professores conseguem a vaga de acordo com a pontuação que acumulam nos anos. Então tinha muitas vagas, Cruzeiro, Escola Parque, inclusive, não tinha acontecido nenhuma nesse período, mas algumas outras escolas mais estruturadas, de repente, Taguatinga, enfim, Guará. Mas a vaga da escola onde eu estava disponível e eu optei me disponibilizar ou tentar a própria vaga que eu estava ocupando temporariamente. Então, ocupando essa vaga temporariamente, aí participando do processo, eu consegui a vaga definitivamente. Então, eu voltei para a mesma escola para, então, fazer o meu ideal, tentar pôr em prática o meu ideal. Nesse processo, eu entendo que um outro desafio é o tempo. E se nós não tivermos, ou se eu não tiver paciência com vencer os obstáculos passo a passo, eu posso contar que eu não vou alcançar o meu objetivo. Quando eu digo tempo, é lutar por uma escola, uma sala especializada, pelo menos de artes, né? Se por enquanto ainda não tem. E com o tempo lutar por instrumentos, lutar por espaço para poder ampliar essas práticas.
E eu não quero me estender demais com a minha fala. Eu queria realmente deixar como motivação, porque eu não sei de que contexto vocês vêm. E dentro da questão contexto escolar, contexto social, nós sabemos que a variedade é imensa, porque antes de passar na secretaria, eu dei aula em algumas escolas privadas, uma de educação infantil e ensino fundamental básico, né? Aqui no plano piloto, com uma estrutura bem diferente. E onde eu pude realizar muito mais coisas musicalmente falando, com instrumentos para as crianças, instrumentos mais de percussão, né? Mas eu tinha um teclado à disposição. Na sala de aula onde eu estou hoje, eu fui levar a professora de recursos, me chamou para escolher uma turma para participar da semana de luta da pessoa com deficiência, né? De luta da inclusão. E aí eu preparei uma apresentação musical com o 6º ano, e aí eu tive a primeira experiência de levar um teclado para a sala de aula. Ou eu deixava o teclado ou eu entrava, porque as duas coisas eram difíceis de conciliar naquela sala. Mas a gente deu um jeito, né? Depois a gente foi num espaço um pouco maior que a sala de vídeo, mas enfim, foi possível fazer e foi muito interessante fazer essa apresentação. Mas lembrando que a música, muitas vezes na escola, ela está presente apenas para os momentos celebrativos, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, dia de abertura de Semana da Pessoa com Deficiência e assim por diante. Mas são pequenos momentos em que eu não deixo passar. Eu aproveito esses momentos para construir o meu espaço, para começar a ampliar e conseguir chegar, quem sabe em 2019 me reserve mais espaço para mais práticas musicais, né? Nesse contexto educacional. Então, como motivação, eu não sei o contexto de novo que vocês veem, mas não desistam, porque se vocês fizerem uma especialização pensando na prática musical em contextos educacionais, é porque vocês têm um ideal parecido com o meu. E eu quero motivá-los que vocês saiam aqui desse término, dessa especialização, com ânimo para a luta, porque a luta não é pouca, mas eu ainda não desisti não, eu continuo no foco. Obrigada. Obrigado, Elisete. E aí, algum comentário, gente? Acho que agora... a Elisete aqui, acho que muita gente se identificou por aí, então, com o que ela falou. Você quer perguntar para ela? A gente está querendo fazer uma roda que todo mundo te abraçar, entendeu? Nós sofremos da mesma coisa, apesar de, às vezes, o contexto não ser o mesmo, né? Eu estava comentando aqui que você narrou alguns problemas e você até foi boazinha, né? Porque você nem colocou a situação em que você faz uma prática dentro da sala e o profissional que está do lado, ele julga que o barulho que vem dali é proveniente de uma bagunça, né? Vou te contar uma situação interessante. Eu fiz um bingo sonoro e depois eu tomei uma chamada do chefe, porque estava tendo barulho, né? Eu tive que perguntar, não, mas eu fiz um bingo de sons, os alunos reconheceram alguns sons. Ah, mas não dava para ser no silêncio? E você pensa assim, né? Como construir música num ambiente sem barulho, né? Então, assim, a gente está querendo aqui te dar um abraço. Entendeu, professora? É por aí, entendeu? É um desafio mesmo, né? Essa situação. A gente queria colocar isso para você aqui. Eu disse, eu poderia vir com a palavra mais negativa, mas quem se dispôs a fazer uma especialização,
eu não posso pesar em vocês, e nem para mim mesma, porque eu continuo com o meu ideal ainda um pouco alimentado, né? De dizer, não, está tudo acabado. A luta é muito grande, mas nós não podemos desistir. A questão é lutarmos realmente por espaço. Por exemplo, eu não faço ideia como que eu vou conseguir uma sala com isolamento acústico. Eu acho que está muito longe, mas pelo menos se eu tiver uma sala própria, que não seja a sala de aula das carteiras, né, sentadinhos, já é um passo adiante. Eu esqueci de dizer, por exemplo, que nessa escola onde eu estava, a quadra era descoberta. Então, nem os dois professores de educação física disputando uma quadra descoberta. Os jogos do ano passado, os jogos escolares, foram no mês de agosto, em plena seca, abaixo de sol. Os jogos desse ano, graças a Deus, ganhamos uma cobertura. Então, no primeiro semestre desse ano, a escola foi coberta, a quadra foi coberta, mas os professores não tinham espaço aberto para fazer educação física nesse período, enquanto a quadra estava sendo coberta. Eles tiveram que fazer educação física dentro da sala de aula. Aí também é um desafio, né? Então, nem eu nem eles tínhamos espaço. Mas hoje nós já temos uma quadra coberta. Então, se o ano que vem eu lutar por uma sala de artes, né, já temos mais um passo. Por isso eu falei do tempo e da paciência. Porque, quem sabe, uma sala de artes, depois instrumentos e assim vamos lutando para chegar lá. Obrigado. Alguém mais? Obrigado, Lisete. Foi muito boa a sua fala. Eu acho que agora, então, antes da gente fazer um intervalo para o almoço e fazer algumas questões, eu vou chamar o Murilo, que ele tá lá em Iowa, né? Ele queria falar um pouquinho também sobre o curso que vocês fizeram, ele nos ajudou muito, a gente, porque o curso a gente entrou com esse projeto que vocês estão vendo aí no Muse, aí, né? Escrito, que é um projeto que eu consegui uma verba, a gente conseguiu através da FAP-DF. E daí ajudamos a construir algumas disciplinas desse curso que vocês fizeram, né? Eu ia falar para a Lisete aqui, complementando a fala, né? A gente tem, aqui também na universidade, tem muitos professores que também, assim, a gente tem que correr atrás. A luta não é só, talvez, política, dentro da instituição, para a diretora, eu quero uma sala, mas a gente procura, assim, às vezes procura editais, e etc e tal, e conseguir verba aqui e aí, e correr atrás, porque às vezes a gente fica também sentado esperando, né? São esses dois caminhos de luta, o caminho, digamos assim, político dentro das instituições, né? E o caminho por aí, tentar as verbas, chegar, porque olha, eu tenho um dinheiro aqui, vou construir isso, vou comprar aquilo, né? Já ajuda. E aí eu tá no Skype, vou botar ele aqui na tela já. Oi, Murilo. Olá. Quase boa tarde para nós e bom dia para você aí, né? Acabou de acordar? Bom dia, 40 da manhã. Estão me ouvindo muito bem aí? Tranquilo? Aumenta um pouquinho, Murilo. Tá bom. Sim, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Eu escutei um sim, vou considerar que está de boa, então. Então é o seguinte, primeiro eu queria parabenizar vocês assim, imensamente, uma jornada que assim, parece que nunca vai acabar. Eu acho que eu já estive na pele de vocês aí, muita gente já teve, a gente sabe o quão sofrido é um curso desse porte, de distância tão longo, e isso fez com que nós tomássemos algumas decisões durante o curso para que vocês pudessem fazer um curso um pouco mais tranquilo, né? Como vocês lembram, nas primeiras disciplinas a gente ofertou 3 disciplinas de uma vez e acabou que isso ficou muito pesado. Muita gente perguntou se não tinha uma possibilidade de
reduzir essa demanda de trabalho, e durante o curso a gente tentou fazer isso, né? Tentar fazer com que vocês tivessem condições de dedicar o tempo que vocês tivessem, da forma que desse, para que vocês tivessem condições de concluir esse curso. E assim foi feito durante o curso, com alguns erros e acertos. Ao meu ver, na maioria acertos, tanto é que a gente tem uma quantidade de feedbacks positivos muito boa. Nós temos qualidade de escrita dos trabalhos de vocês, que dá para ver claramente o tanto que vocês puderam se desenvolver durante esse curso, e esse é um mérito que não é nosso, é de vocês, pelo empenho e por tudo que vocês passaram trabalhando e estudando ao mesmo tempo enquanto faziam esse curso. Então, brevemente, eu vou falar de 3 disciplinas que nós fizemos e qual que foi os resultados que a gente estava esperando e por que a gente tomou essas decisões, e vocês vão entender um pouco mais profundamente por quê. Primeiro, eu gostaria de falar de TICS na sala de aula, que é uma disciplina que ela tem uma parceria com um projeto de inovação que o Paulo acabou de falar com vocês. É uma disciplina que tem mais vídeos, que tem mais questionários, que tem a autonomia de fazer ela mais livre, com todos os módulos abertos, podendo dedicar o tempo que vocês tiverem, aonde tiverem, com uma disciplina que é compatível com os dispositivos móveis. Então dá uma mobilidade maior para vocês fazerem isso. Gostaria também de dizer que essa disciplina é uma disciplina que foi pensada também para ser dada na graduação, na pós-graduação e na extensão para a comunidade. Então, dependendo dos materiais que você tem disponível para cada foco, são 10 módulos, no caso vocês fizeram 4, que era o formato da pós-graduação, vocês têm condições de poder desenvolver determinadas práticas que são úteis para cada curso que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, em um dos módulos que vocês fizeram, vocês aprenderam a editar áudio digital, compartilhar música, usar code para compartilhar materiais, são coisas que são práticas, que são muito utilizáveis na sala de aula. Foi esse um dos fundamentos dessa disciplina. Bom, como eu sei que vocês estão com pouquíssimo tempo, eu vou ser breve e já vou passar para a segunda disciplina, ok? A segunda disciplina que eu quero falar um pouco para vocês, que eu acho que foi a que eu mais trabalho para conter. Olha o sol acabando de chegar aqui para nós, muito bom, hein? Que foi música cotidiana e educação. É uma disciplina que vocês, teoricamente, teriam que ler mais e escrever mais. E nós tivemos que usar de algumas regras, tanto para vocês lerem os textos, quanto para darem as respostas dos fóruns. Mas por quê? Porque essa disciplina, nós começamos a ter que selecionar os orientadores para os trabalhos de conclusão do curso, bem como direcionar o trabalho para um TCC ou para um artigo. Então, com os trabalhos de leitura e escrita que vocês tiveram nessa disciplina, nós tivemos condições de entender o processo de escrita de cada um. Então, por isso que nos fóruns tinha, olha, você tem que responder com tantas palavras, um parágrafo, pegue uma citação de tantas palavras, coloque somente a citação, porque esse é o estilo que seria, então, adotar no trabalho de curso. E a partir daí, a gente tinha condições de mapear quais alunos têm mais dificuldade, quais têm menos dificuldade, e aí sim alocar eles em cada um dos orientadores, conforme a disponibilidade do orientador, as vontades de vocês e todas as outras coisas que nós avaliamos para poder saber aonde cada um de vocês poderia ficar melhor alocado. Então, assim, eu sei que é uma disciplina que fez muita gente ler muito mais do que o esperado, mas o resultado no TCC foi muito visível. E eu tenho certeza que agora, eu falando por que a disciplina foi assim, ela faz mais sentido. Então, talvez se nós tivéssemos usado um pouco mais de vídeos para falar isso antes, talvez até a dedicação de alguns alunos que tiveram dificuldade para o TCC poderia ter sido maior. Certo? Então, espero que vocês tenham uma perspectiva dessa disciplina. E a última disciplina que eu gostaria de falar para vocês aqui é o de tópicos especiais em educação musical, que é uma disciplina que foi criada porque nós acreditamos que vocês não vão parar por aqui. Essa especialização é só o segundo passo. Nós acreditamos que todos vocês, ou a grande maioria, terá condições de voltar para a UNB e fazer um mestrado, possivelmente um doutorado.
Então, essa disciplina foi feita realmente para mostrar para vocês o que está sendo produzido agora na universidade, para que vocês se espelhem, vejam temas que te interessam, vejam teorias que fazem sentido para vocês e tenham essa vontade de pesquisar relacionadas a essas perspectivas teóricas. E aí sim possam achar quem serão seus futuros orientadores no mestrado, por exemplo. Então é uma disciplina que não é uma disciplina pesada, e nós já sabíamos que vocês têm muito trabalho no TCC, e nós também sabíamos que nós vamos sair, que vocês voltassem para fazer um mestrado ou desenvolver mais na área de pesquisa. Então, por isso, essa disciplina foi pensada com mais vídeos, discussões, participação de professores, que não fosse somente o professor responsável da disciplina, para estabelecer um diálogo entre as práticas que estão sendo ditas na universidade e as práticas que vocês na carreira de vocês, na vida prática, e pôr isso para que a pesquisa prática possa realmente, no futuro muito próximo, andar lado a lado. Tá certo? Então, eu acho que eu falei para vocês 12 minutos, se eu não estou enganado. Minha perspectiva era de falar para vocês 20. Novamente, eu agradeço todo mundo. Estou no Moodle ou no meu e-mail, para quem quiser ter dúvida, é só me chamar. Novamente, para vocês, é uma jornada sem fim, mas essa etapa foi vencida assim, com muitos méritos, tá certo? Então, termino minha fala dando um mil parabéns para vocês, muito bom. Felicidades que vocês aproveitem esse título e possam realmente melhorar a vida acadêmica de vocês, melhorar as remunerações, melhorar as suas práticas, refletir sobre o que vocês têm feito e voltar para a academia, porque essa é uma das grandes necessidades, pessoas que estão na prática e que venham produzir conhecimento a partir de coisas que realmente estão acontecendo. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Murilo. Alguém quer colocar alguma coisa em relação à apresentação do Murilo? Quer fazer algum comentário? Não sei se eu mesmo vou fazer alguns comentários agora. Um deles é que, falando um pouco sobre as nossas dificuldades, o projeto UAB ele foi sendo reduzido aos poucos. Por exemplo, vocês começaram o curso em outubro, quando era para ter começado em agosto. Nós tivemos muitas dificuldades, as pessoas não chegaram e falaram para a gente assim, olha, não tem ainda o dinheiro para começar o curso. Não tem. Até que nós tínhamos que receber uma autorização para falar, então só começamos em outubro, Ele foi bastante reduzido, contamos com várias pessoas e o Murilo ajudou muito, e vários, se for dizer o nome de todos que ajudaram, E aí, o que eu acabei de falar, através de um projeto que eu submeti para... Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, deixa, depois eu mostro para vocês. Tem aqui no crachazinho, o Inomuz, que a gente submeteu, a gente conseguiu, através dessas verbas, conseguir pessoas para trabalharem e nos ajudarem, Porque quando começou o curso, nós tínhamos, a diretoria de educação à distância só tínhamos eu, a Ludmila, o Josué, e eu, a Ludmila e o Josué. Depois foram saindo as pessoas, os professores foram entrando. Entrou a Irineia, e entrou o Marcelo, entrou algumas pessoas que gravaram os vídeos lá, a Isabel, a Elisa, etc e tal, que nós conseguimos, através disso, porque economizar as bolsas, etc e tal, para as pessoas poderem trabalhar no curso. Então, isso também acarretou que o trabalho de conclusão do curso de vocês, ele ficasse um pouquinho exprimido, ele fosse lá para o... Eu não sei, muitos começaram já em novembro, esse trabalho de conclusão de curso. São coisas que a gente está avaliando, inclusive, para uma segunda oferta, saber o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Mas uma coisa que eu falei para alguns de vocês que estavam chegando aí com uns pôsterzinhos aí, eu brinquei, nós vamos invadir bonito, porque bonito vai ser a bem
2019, né? A ABEM, o Congresso Nacional da ABEM vai ser em 2019, provavelmente em Bonito, ou se não der, em Campo Grande. Então, quem está terminando esse trabalho aqui já está com o artigo pronto, né? Já está com o artigo e o pôster pronto, né? Então é só comprar a passagem. Essa foi uma ideia que a gente discutiu lá, com a equipe e tal. Eu falei, gente, vamos fazer uma coisa prática mesmo, né? Em vez, porque uma coisa da academia que a gente tem, também que eu sempre falo em sala de aula, é escrever um trabalho para ninguém ler, né? Eu falo para os meninos lá do mestrado, mesmo TCC, você quer que alguém leia isso aí depois, né? Você quer passar adiante o conhecimento científico, alguma coisa que você fez, que você escreveu, você quer que as pessoas leiam, né? Então é isso, eu sei que a gente teve algumas dificuldades ao longo, espero que todos que estão aqui já, pelo menos assim, as suas práticas, já estão repensando as suas práticas de sala de aula, como a Lisete falou também, né? Vocês viram algumas etapas, alguns tipos de práticas, não dá para ver tudo, o que tem de educador musical aí, lançando prática nova, teoria nova, etc e tal, não dá para ver tudo, né? A gente tem que ver também quem está afim de participar, né? A gente viu uma agora na chegada novamente da Uliane, etc, né? E eu acho que é isso, e essa parte que o Murilo falou também do pensamento científico, né? Muitos de vocês fizeram um curso como eu fiz, por exemplo, eu fiz um curso de educação artística aqui no UNB com habilitação em música, não tinha TCC, eu não sabia escrever um TCC, né? Também de sala de aula, uma coisa que me ajudou muito foi que eu participei na época do PIBIC. Aí comecei, escreve um projeto, como é que eu faço uma pesquisa, e dali foi caminhando para mestrado, doutorado, etc. Então eu acho que é um passo que vocês estão dando também adiante, que pode ajudá-los, né? Não sei o que vocês vão querer fazer daqui para frente, né? Mas é uma ajuda, já vejo como alguém falou que alguém vai estar no mestrado, acho que a Elisete, já tem gente no mestrado, né? E me relatando que algumas disciplinas aqui do nosso curso ajudaram nessa entrada. Então eu acho legal. E é o que eu sempre falo em sala de aula, né? Você tem que procurar dentro, só que nós estamos aqui nós somos sub-área, né? Porque se você olhar na CAPES, a área é artes, a sub-área é música, e nós estamos na sub-sub, educação musical. Mas eu acho que cada um aqui tem que pensar em como colocar o seu tijolinho e a sua contribuição para a nossa sub-área da educação musical. E é isso aí, encerro a minha fala e vamos invadir Bonito, beleza?